Bom, e a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan, que aliás está com um nível de distribuição gigante. A gente está no Panflix, a gente está nas mais de 100 emissoras AM e FM por todo o Brasil, a gente está no YouTube, a gente está nos ambientes das TVs a cabo, em todas elas. Enfim, um padrão nos podcasts, nas redes sociais, um padrão de distribuição que hoje atinge mais de 30 milhões de pessoas a cada 30 dias, para efeito de abrangência global de todas as verticais do Grupo Jovem Pan. E hoje, no nosso Liderança e Inovação, estava comentando aqui, um pouco antes da gente começar a nossa boa conversa, eu recebo uma pessoa que para mim é muito especial porque ela lidera uma companhia que faz parte da minha trajetória profissional Marco Zero. Eu fui fazer estágio numa agência, isso acho que eu nunca contei aqui no programa, que era, à época, a Standard Ogilvy Mera, 1984 para 85, uma grande agência à época, hoje só Ogilvy, uma grande agência. Aliás, um grande beijo para o Luiz Leite, um dos líderes da Ogilvy no Brasil, grande amigo querido dessa época, quase 40 anos atrás. Muito bem. Mas quando eu entrei na agência, já havia um veículo, né, que era uma referência, existia desde 1978, a gente vai falar sobre isso, já era uma referência no mercado de comunicação, marketing, publicidade. Aliás, a palavra marketing, inclusive, era naquele momento histórico muito pouco falada até. Muito bem, eu estou falando do meio e mensagem, perdão. Eu tenho o privilégio de receber aqui, portanto, o Marcelo Salles Gomes. Ele é presidente, claro, do Meio e Mensagem. Marcelo, privilégio de trazer aqui. Que bom que você topou o programa. E era o que eu estava te comentando, né? Meio e Mensagem, para quem tem uma trajetória em comunicação, marketing, publicidade, faz parte da alma. Faz ou não faz? Faz. Obrigado, Calaim, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito no Meio e Mensagem. É isso mesmo, o Meio e Mensagem completou 45 anos esse ano. Então, uma história, foi criado pelo meu pai lá atrás, com essa ideia de profissionalizar o mercado, de trazer mais conhecimento, ajudar os profissionais da indústria a trabalharem em favor das marcas, e acho que deu muito certo, né? Ah, Marcelo, referência, né? Referência. Mas antes da gente falar do Meio e Mensagem, é sempre uma tradição aqui no nosso Liderança e Inovação que o nosso convidado, que sempre são, com muita alegria, pessoas inspiradoras, pessoas que fazem a diferença, etc. E uma das nossas cabeças aqui, quando a gente pensa no Liderança e Inovação, é inspirar. Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Marcelo, eu sei que você é formado em administração pela FGV, tem MBA pela Michigan State University, né? É membro do Conselho Superior do CONAR. Conta um pouquinho da tua trajetória, Marcelo Salles Gomes. Eu fiz administração de empresas na GV. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E acabei estagiando até pela proximidade, né, que a gente tinha ali com o Tomás Souto Correia, saudades dele. Opa! A gente, estagiando na Abril, fiz um grande estágio lá, aprendi muito. Isso quando? Anos 80, por aí? Começo dos anos 90. Começo dos anos 90. Começo dos anos 90. Depois trabalhei um tempo na MTV, na TVA, no início ali da televisão por assinatura aqui. Você sabe que deixa eu fazer uma observação, eu fui fui o primeiro anunciante, eram 5, e eu na época trabalhava na Brahma. E Skol foi um anunciante que abriu a MTV no segmento de cerveja. Tinha outros 4 ou 5 anunciantes, não me lembro mais, mas eu era Brahma nessa época. Então eu abri a MTV, Ana Butler, diretora artística, nosso Giancarlo Tivi, uma turma muito do bem. Saudosa MTV, naquele momento. A MTV marcou aquela geração, né? Foi muito bacana poder viver aquilo lá logo no início. No início. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos fazer esse MBA que você mencionou. Isso foi em agosto de 94. E não é que eu cheguei lá, porque minha ideia era ter feito esse trabalho todo em mídia, mas eu imaginava ir para o lado do anunciante. Falei, vou fazer um MBA e vou procurar algum espaço depois em marketing nos anunciantes e talvez no futuro, né, empresa familiar, eu vá trabalhar no Meio Mensagem. Mas não era a tua cabeça ir para o Meio Mensagem? Não era a minha cabeça. Eu tinha um tio que também tinha uma empresa familiar, que tinha feito MBA, virou presidente da Pfizer e tal. E depois, quando o pai foi se aposentar, ele foi assumir o negócio da família. Eu imaginava uma trajetória por aí. Mas eu cheguei lá em agosto de 94, né, nos Estados Unidos. O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo lá, né?
cheguei todo, brasileiro Copa aqui. do Romário, a Copa do Romário. Mas aí me deram um e-mail. Eu falei, e o que é isso? Falou, você tem que olhar isso todo dia, porque a comunicação da universidade com os alunos é pelo e-mail. Falei, que legal, tá bom, não tem problema e tal. E aí que peguei a internet, a gente considera até o marco de nascimento da internet comercial 1995. Eu estava lá em 94, né? Porque nas universidades já tinha isso. Já havia, E aí comecei a ver a universidade, a internet, a navegar no Mosaic, Netscape, né? Nos primeiros browsers. Né, consegui acompanhar de longe, né, o nascimento do UOL e do BOL, que era da Abril Brasil Online, que depois se fundiram aqui, e vi o impacto que isso poderia ter no negócio de mídia. Quer dizer, você já pensando com essa cabeça digital, lá em meados dos anos 90, quando a internet estava começando a pintar. Estava começando, mas eu tinha trabalhado na Editora Abril e na MTV, TVA, então eu tinha essa experiência de mídia e consegui ver o impacto que a internet podia ter nisso. Certo, sem dúvida. Eu cheguei a fazer paper lá numa das classes, que era o futuro das revistas, essas coisas. E aí, quando eu voltei para cá, né, eu já tinha até fui entrevistar com a Ford, com a Johnson, feito algumas entrevistas assim. E aí um dos sócios do meu pai, não foi nem meu pai, um dos sócios do meu pai falou, a gente não vai nem conversar com o Marcelo? Eu falei, não, vamos. Aí fomos bater um papo. Acabou de estudar lá fora, viu referências lá na frente. E aí eu falei, olha, tem um projeto que, na verdade, eu adoraria tocar para vir por um meio mensagem, que era colocar o meio mensagem na internet. Se vocês estiverem dispostos... Você é muito precursor, né? Foi porque em 96. Isso 96 não era pensado, 96, os veículos não pensavam nisso, né? Não então, sabia. Aí eu comecei, se você estiver disposto a investir para o meio mensagem, colocar um pé na internet, e eu puder liderar esse projeto, aí isso me interessa. E aí comecei lá em junho de 96, em 97 o Meio Mensagem entrou na internet com o primeiro site, e aí foi um aprendizado enorme, né? Desde interno, né, porque a nossa redação era contra o site, eles não queriam furar o jornal. Mas isso havia em várias áreas, na própria Abril isso havia isso em vários veículos de comunicação, havia essa disputa do digital não podia com furar o não digital. Como é que eu vou dar essa notícia aqui, depois o que eu vou publicar na edição semanal? Enfim, depois a gente acabou, né? As coisas vão evoluindo. Mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo, Marcelo. Eu comentei na abertura e quero voltar a comentar, né? Quer dizer, são décadas onde o meio mensagem é referência absoluta, né? Na indústria do marketing, da comunicação, da publicidade, sem nenhuma dúvida. Eu quero que você conte um pouquinho da história dele, meio mensagem. Agora que você contou um pouco da tua história, já a gente vai conectar essas duas. Legal. Mas lá de trás, quando ele, claro. né? Teu pai tem a ideia lá, anos 70, e aí essa história do meio mensagem a partir do momento que ele é pensado. Meu pai tinha tido uma experiência em editora, né? E aí o dono da editora resolveu... Qual editora? Uma editora conhecida? Era uma editora pequena. Pequena, aqui mas que tinha alguns títulos aqui em São Paulo. Ele resolveu fechar a editora, pegar um trailer e morar na Bahia. Só que na época você não vendia uma editora, né? Era muita coisa assim. Então ele fatiou, pegou os títulos e começou a vender os títulos fatiados. E meu pai tinha um dinheiro a receber pelo trabalho que ele tinha feito lá e batia mais ou menos com o título do Anuário de Propaganda, que era uma publicação que ele fazia. Naquela época, anuário era uma coisa bacana, né? Você tinha o anuário, então... aí ele falou, em vez de você me pagar, me dá o título do anuário que eu vou começar um negócio meu. Então, meu pai tinha 20 e poucos anos e resolveu empreender. Ele já conhecia o Advertising Age, que sempre foi uma referência pra gente, então até o formato, o meio mensagem maior. Seguiu a estrutura do Advertising Age. A cor azul e tal, era muito do Advertising Age. E aí ele, com o título do Anuário de Propaganda, né, já tinha, né, então, esse relacionamento com o mercado, né, já tinha algum dinheiro entrando do anuário, ele começou com esse projeto e aí começou a visitar, buscou 10 anunciantes fundadores ali, né, que apostassem pelo menos 6 meses no veículo para ele nascer, mas assim, eu vou vender assim, olha, como é que vai ser? Vai ser mais ou menos assim, vai ser assado e tal. Mas meu pai, como ele já circulava nas agências e nos clientes, ele já tinha um relacionamento lá. Algum relacionamento, ele conseguiu esses anunciantes fundadores e aí nasceu o Meio Mensagem. 1978. 78, abril de 78. Vamos lá, vocês se posicionam, né, como uma plataforma, Marcelo, uma plataforma que informa, inspira e conecta. Eu já estou ligando aí a tua trajetória, eu não sabia que você tinha, né, impresso essa jornada digital na companhia.
Você conta lá de trás a história de 78, mas hoje, né, agora estamos aqui em pleno 2023, uma plataforma, repito, que informa, inspira e conecta. Comenta, como é que é isso? O que está por trás desse racional? Esse foi um trabalho até que a gente fez recente agora na pandemia, né, junto com o time da Ana Couto, de tentar encontrar o propósito do Meio Mensagem para a gente fazer toda essa reconstrução do branding do Meio Mensagem. E aí, conversando muito, a gente chegou um pouco nisso. Acho que é uma frase que, resumidamente, representa, né, muito do que é o Meio Mensagem. Tem um Informa ali, que é o Hard News, de como a gente nasceu, que era aquela empresa jornalística mesmo, né, de factual e tal. Aos poucos a gente vai manter isso, mas a gente é cada vez mais analítico, principalmente pós-internet. Na edição semanal precisa trazer assuntos novos, reflexões, inspirações, né, porque o factual ficou muito nas últimas notícias ali. Então o Meio Mensagem informa, inspira, e o Conecta, que é cada vez mais importante. Que é mais, né, recente o Conecta, né? Pelo que eu depreendo. A gente sempre começou, né? Meu pai, desde o início, começou a fazer eventos, tanto que a nossa premiação anual super desejada, que é o Prêmio Caboré, de 1980. Então o jornal foi em 78, em 80 a gente já tinha uma premiação e vários eventos. Já com a Popular Coruja? Já com a Coruja. Ele nasce com a Coruja, o Caboré. Nasce com a Coruja, com o Caboré. Foi do Aldemir Martins, uma conversa que meu pai teve com ele. Ele estava procurando um nome para a premiação e aí ele era amigo do Aldemir. O Aldemir falou, não, o Aldemir nordestino falou, olha, tem uma coruja lá do Nordeste, típica do Nordeste, que chama Caboré. E aí ele fez, o primeiro não era nem um troféu, era um quadro do Aldemir, que era a premiação. E ele fez inspirado no Caboré. E meu pai falou, como é que chama a coruja? Ele falou, Caboré. Falou, como é que é Caboré? Caboré. Ele ficou com aquilo na cabeça e falou, acho que eu vou chamar o prêmio Caboré. E aí nasceu o Caboré. É absolutamente genial, Marcelo. Não, a história não porque hoje em dia, aí, uma disrupção como essa, tá tudo certo. Mas anos 80, quer dizer, para uma cabeça do teu pai, pensar dessa maneira é gigante, né? Mas ainda continua essa história. A história continua, porque na primeira premiação tinha uma das categorias que nem tem mais, que era profissional de pesquisa. E aí ganhou uma profissional super conceituada. Quando eu entrei na Standard Ogilvy, tinha lá uma profissional de pesquisa, diretora de pesquisa. Não me recordo o nome. Então a gente premiava, essa era a Hilda Wickerhauser, já falecida, mas era super renomada na época. Ela ganhou o primeiro Caboré e ela sobe, pega o microfone e fala, Neto, pô, uma honra aqui ganhar o primeiro... Neto, teu pai, né? Isso, Neto, meu pai. Ganhar aqui o primeiro Caboré, mas eu queria dizer para você que, uma boa profissional de pesquisa, eu fui pesquisar o que era o Caboré, descobri que é uma coruja, mas que o nome correto da coruja não é Caboré, é Caburé. Aí meu pai sobe logo depois e falou, Hilda, eu agradeço, se a coruja quiser mudar o nome dela, ela pode mudar, mas o meu prêmio vai continuar sendo Caboré. E de fato é Caburé, não é Caboré. Mas aí virou uma licença poética, uma marca registrada de vocês. Espetacular. Caboré, espetacular. Marcelo, quais são exatamente hoje as verticais, né, os produtos? Porque vocês também amplificaram muito, né, o portfólio da companhia. E no final hoje, quer dizer, você tem esse posicionamento, né, do informar, do conectar, do inspirar. Mas quais são hoje exatamente as verticais de produtos do Meio Mensagem? Porque vocês avançaram muito, cresceram muito, se a gente considerar essa história aí de, enfim, mais de 40 anos. Né? Sim, eu acho que uma das coisas dessa transição, né, a gente passa por muitas transições, né, o mundo está mudando rapidamente. Eu acho que o que a gente conseguiu fazer, que alguns acabaram ficando pelo caminho, foi essa transformação de nascer da mídia impressa, né, da palavra escrita, para realmente ser uma plataforma, multiplataforma de conteúdo, né? Então, para a gente, o conteúdo continua sendo o core do que é a marca Meio Mensagem, do que são os nossos negócios. Não quer dizer que toda a monetização é feita através da mídia, mas ele continua sendo o core, o que dá força para a nossa marca e onde a gente investe, né, muito tempo e muito esforço, muito dinheiro. Se você me permite uma observação, claro, Marcelo, eu gostaria realmente de fazê-la. Na verdade, assim, a gente tem um exemplo que é a ponta oposta, na minha visão, do que você está comentando, né? Uma jornada brilhante que vocês, aliás, liderada, não sabia por você, repito, mas na ponta oposta está, infelizmente, o Grupo Abril, né? Que era uma máquina de conteúdo, né? Com marcas importantíssimas, e infelizmente não soube, talvez, transacionar, entender, se conectar, né, com o mundo digital. E vou dizer, hoje o grupo ele se reduziu muito. Na outra ponta tem vocês, que eu considero enquanto veículo de origem impressa, com, enfim, uma inteligência de transformação brilhante. E aqui, o Grupo Jovem Pan,
que da mesma maneira também nasce rádio, aí estamos falando de mais de 70 anos, né? Eu aproveito para mandar um abraço aqui para o seu Tuto e para o Tutinha, que lidera a companhia, enfim, o Roberto da mesma forma, mas o fato é que também aqui saiu-se de uma posição de uma rádio, né? A AM, depois a FM, etc. E hoje também tem uma abrangência digital. Muito bem. Fala dos produtos do Meio Mensagem, então, Marcelo. Essas verticais de negócios. Né? É isso. Acho que a gente teve essa vantagem, que a Abril talvez não tenha, de ser uma publicação B2B. Então, a gente teve mais tempo para fazer essa transição, né? A gente já tinha uma área de eventos, que hoje é relevante. Metade do nosso faturamento vem da área de eventos, né, que é uma área, né, que hoje é cada vez mais importante para os publishers no mundo inteiro. Então, a gente já tinha essa expertise de fazer eventos, algumas marcas, né, o nosso Maximídia é de 1986 e está aí o evento até hoje. Maximídia eu não tinha ideia de que era tão... O Caboré eu sei que é bastante longevo, mas o Maximídia eu não sabia. Também. Então, a gente já tinha essa expertise e isso acabou permitindo que a gente fizesse. Mas hoje a gente faz, para entregar conteúdo... além da edição semanal, que a gente chama, não só impressa, porque segue ela está impressa... semanal, né? Semanal, isso. O Advertising Age, que foi a nossa inspiração, hoje é quinzenal, eles não fazem mais semanal. Mas a gente está firme na edição semanal aqui, que sai impressa e no aplicativo. Vou fazer uma observação. Tem que fazer, não há como não fazer, Marcelo. Você que é publicitário, profissional de marketing, executivo, enfim, que tem a ver com a área de comunicação, publicidade, propaganda, enfim, não dá, quer dizer, todos nós, eu tenho certeza, não dá para deixar de ter aquele prazer na abertura da semana da gente receber. Honestamente, fora livros, claro, é o único papel impresso que eu leio, é o Meio Mensagem, faço questão de dar essa declaração aqui, mas é uma delícia. Você, segunda de manhã, recebe o Meio Mensagem e ali é isso, né? Você se inspira, você se informa e muitas vezes você busca espaço para conexão. Então, só queria fazer essa observação, porque é o papel que eu adoro receber e ler. E tem que ser papel. Eu acho que o Meio Mensagem não deve jamais deixar de ter aquele papel. A gente tem, ele continua impactando e circulando bastante. Obrigado pelo seu depoimento. Bom, com muita alegria. Muito contente. E aí a gente acabou expandindo, hoje a gente faz séries em vídeo, né? A gente tem uma presença grande nas redes sociais, em todas elas, mas principalmente LinkedIn é muito forte, né? Instagram e outros, estamos no Facebook, com mais de 300 mil, no YouTube. A gente atingiu recentemente 1 milhão de seguidores nas redes sociais. O que deixou a gente super contente. Não, e lembrando que vocês, em tese, né, são veículo trade, né? Isso. Vocês não são veículo de massa. Não, né? O que a gente vende muito é essa qualificação da audiência. Mas a gente tem conseguido ampliar essa audiência através do digital. Então, a gente faz webinars, a gente faz reports, né? A gente tem podcasts. Então, estamos basicamente tudo e lança alguma coisa, a gente já está ali tentando... Se conectando para estar. Isso, para ter um aprendizado, né? Ter aquela curva de aprendizado desde o início, para se aquilo lá, né, realmente explodir, a gente... Né, entender um pouco o impacto que aquilo pode ter no nosso negócio. Eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo, que a resposta é óbvia, mas eu quero ouvir de você, do Marcelo. Né? Sob o ponto de vista de um executivo, vou botar aqui o boné do executivo de comunicação, de marketing, etc. Por que é fundamental estar conectado com o Meio Mensagem? Bom, eu acho que porque ele informa, inspira e conecta. Mas acho que é um pouco disso. Acho que o executivo, né, desde que está na academia, né, na universidade, acho que ele já procura se informar ali, mas principalmente quando ele entra no mercado de trabalho, é lá que ele vai entender o movimento das marcas, das pessoas e das empresas. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão... Não é que ele entrei numa empresa, vou ficar 20 anos. Então, você está acompanhando o movimento das empresas, das marcas. Né? Aos poucos você vai crescendo na carreira, você tem que também gerar novos negócios, você vai liderar, então você precisa ter uma visão de para onde o negócio está caminhando, né? Isso é tudo que a gente tenta entregar como conteúdo. E tem momento assim que você precisa gerar negócios para sua empresa, ou você vai ser um empreendedor, ou você vai ser o líder de uma empresa. E ali você tem referências cruciais. E aí a gente tem os eventos, que é onde você cruza com as pessoas, onde você pode projetar uma imagem sua, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Gerar negócios para sua empresa. Então tudo quando a gente fez esse trabalho que eu falei de propósito... Com a Ana Couto. Com a Ana Couto, que nasceu essa assinatura nossa, muito foi disso assim, tiramos o Meio Mensagem. E aí? A gente fala, e aí, sim,
o mercado perdeu um hub de conexão. O mercado ficou órfão. Onde que nós vamos se encontrar? Onde a gente vai se informar, né? Porque às vezes, na mídia em geral, tem uma matéria ou outra de marketing por semana, entendeu? Mas nós estamos ali todo dia acompanhando isso. Isso acaba alavancando os negócios. Não é à toa que a gente se sente um pouco responsável, sem falta essa modéstia, da indústria da comunicação brasileira ser tão relevante mundialmente, tão premiada mundialmente. Tem dedo meio mensagem aí, seguramente. Ter esse hub onde as pessoas podem se conectar, podem trocar informações, né? Você reconhecer isso e disseminar essa informação acaba elevando o sarrafo da indústria como um todo. E é curioso, eu quero fazer uma observação também, Marcelo, é curioso dentro disso que você está dizendo, porque você sabe que eu, enfim, milito na área da economia criativa, enfim, negócios que vão desde uma gravadora até o Blue Note que você conhece, né? O nosso Blue Note aqui em São Paulo, o Blue Note que está reinaugurando lá no Rio de Janeiro. Até, por exemplo, uma companhia de musicais. E muitas vezes, você falou de geração de negócios, né? Muitas vezes eu me inspirei em matérias do Meio Mensagem, o meu time de negócios da Aventura, que é essa companhia, né? Que produz os musicais, me inspirei para eventualmente buscar patrocinadores que eventualmente tivessem interessados em patrocinar conteúdos ligados ao teatro musical, através dessa informação, daquilo que vocês levam, daquilo que vocês oferecem, né? Então, não é somente para o ambiente da comunicação, da propaganda, do marketing. Mas, por exemplo, a economia criativa, que teoricamente não estaria muito nesse lugar, está completamente... É uma referência, né, Marcelo? No final é isso, né? É isso. Acho que o Meio Mensagem, muitas empresas têm aquela reunião de segunda-feira de kick-off da semana, principalmente na área comercial. Né? O Meio Mensagem é leitura obrigatória. Tem que chegar lá sabendo o que as marcas estão fazendo, campanhas que estão no ar, posicionamento. Às vezes você já imagina um projeto que seja um musical, qual a empresa que vai encaixar com aquela... que você vai levar com aquele projeto. Fala, isso faz muito sentido para aquela empresa. Mas como é que você sabe disso? É isso que a gente tenta fazer, porque você, no Meio Mensagem, você consegue acompanhar estratégias dessas marcas, o que elas estão buscando, posicionamento. Tem um projeto SG. Eu sei que muito up-to-date, né? Muito vivo, né? Porque como é semanal, muda muito, você está ali numa informação muito viva, né? Quer dizer, aquilo que está acontecendo. E o aplicativo do Meio Mensagem, Marcelo, também tem funcionalidades interessantes, né? Outro dia a gente almoçou e você estava contando um pouquinho do aplicativo, né? Isso, a gente tem uma presença digital forte no site, então quem quiser acompanhar, meiomensagem.com.br. Inclusive a edição semanal está disponível lá, vocês vão ver no menu lá em cima, edição semanal, dá para clicar e ver a edição semanal. Inclusive o acervo dá para voltar e ver a primeira edição. Eu sou usuário frequente, frequent flyer. 1978, dá para ver a primeira edição lá, barato. A gente tem os 45 anos lá. E no aplicativo a gente fez para o consumo da edição semanal. Então a gente tinha, como a circulação não muito grande, a gente tinha uma dificuldade de chegar rapidamente em outras partes fora aqui de São Paulo, que a gente tem uma distribuição inclusive no final de semana. Então já serve também para quem está fora na sexta-feira à noite, a hora que a gente publica, que manda para a gráfica lá, a gente já coloca no digital. Tem aqueles caras que na sexta-noite já estão mergulhados. Mas ele foi construído para a gente manter um pouco da experiência do semanal, do impresso. Então você vai folheando as páginas, mas você não precisa ficar ampliando, então você controla tamanho de letra, tamanho de fonte, se é escuro ou não, e você tem os anúncios dos nossos clientes também lá, mas num digital. Então ele pode ter um formato stories, pode ter um vídeo, pode ter alguma coisa, e você tem todo o conteúdo da edição semanal no aplicativo. Dentro do aplicativo. Um negócio que eu adoro, enfim, um conceito que vocês implementaram, não sei exatamente há quanto tempo, mas que tem a ver com o tal do Conecta, né? É o você e seu círculo, né? Como é que é isso da história do você e seu círculo, Marcelo? A gente está evoluindo um pouco o conceito do que é ser o assinante do Meio Mensagem, porque até pouco tempo atrás a gente falava, você assina o Meio Mensagem, as pessoas automaticamente pensavam na edição semanal ou do papel. A assinatura era isso. Até porque o nosso site sempre foi aberto, a gente nunca cobrou pelo acesso no site, ele está lá gratuito. Aliás, 500 mil de visitantes únicos por mês, né? É isso de mesmo. Novo para o veículo 3, é impressionante o número. É isso mesmo. Mas enfim... então o site estava lá aberto, a gente tinha essa assinatura e falava em assinatura, as pessoas
associavam muito com o impresso. Até porque décadas de assinatura era papel impresso e recebiam, né? E a gente ressignificou o que era ser o assinante do Meio Mensagem para pensar como uma plataforma. Então, hoje, ser o assinante do Meio Mensagem, você vai receber a edição semanal, mas você tem acesso, por exemplo, aos nossos... o database de webinars que a gente tem. Quem não é assinante assiste o webinar ao vivo, mas a gente já tem, né, inúmeros webinars. Você tem todo um catálogo, né? Que ficam disponíveis lá. Você tem descontos para ir nos nossos eventos, você tem inúmeros benefícios que a gente queria ressignificar e começamos a pensar nesse conceito do círculo para ser uma coisa que cria uma comunidade em torno do... Cada vez mais a gente tem trabalhado muito essa ideia da de comunidade, que isso é uma comunidade, né? Porque uma comunidade, o digital permite que tenha uma troca entre as pessoas. Que também, além de conectar, informa e inspira, né? Comunidades informam e inspiram, além da própria conexão, né? Então a gente está evoluindo agora os círculos do Meio Mensagem, tem um círculo de liderança e a gente pensa em outros círculos de afinidade, onde pessoas com interesses afins vão poder cada vez mais se encontrar e trocar, e isso gerar um valor ainda maior para elas, além do que a gente coloca lá de conteúdo. Você rapidamente falou, né, Marcelo, sobre os eventos. Eu queria explorar um pouquinho mais, porque de fato vocês estão consolidados nesse lugar, né? Definitivamente a marca, né, a assinatura Meio Mensagem hoje é a marca mais importante do seu ponto de vista desses eventos. Você mencionou o Caboré, que eu não conhecia a história, essa história foi curiosíssima, mas enfim, sabia que tinha... Caboré era uma coruja, mas eu sei que a coruja chamava Caboré mesmo, aprendi que não é uma licença poética. Você falou do Maximídia, mas conta, na tua visão, quais são dá uma passada nos eventos do Meio Mensagem que acontece ao longo do ano. Eu sei que tem também aquele onde os executivos de marketing se encontram. Dá uma passada, o próximo, dá uma passada aí, contando brevemente um pouquinho de cada um deles. Eu acho que a gente tem eu acho que um portfólio muito bacana de eventos, porque ele tem diversos tipos de eventos, né? A gente tem a premiação, né, em que a gente faz o Prêmio Caboré, né, que é esse que a gente diz que está na estante de poucos e na cabeça de muitos. Na cabeça de muitos. O final do ano é sempre muito divertido, né? Porque os indicados começam as suas campanhas, então isso também é né? Gera um buzz aí, para usar uma palavra. Muito enfim, já quase clichê, mas gera um buzz e é uma onda, e a festa é uma grande festa do mercado. Acaba sendo uma festa de encontro, né? Porque acontece em dezembro, 4 de dezembro é o Dia Mundial da Propaganda, a gente sempre tenta colocar o Prêmio Caboré ali próximo do 4 de dezembro. Você sabe que, eu fazer um comentário, os americanos, eles são especialistas em premiação. Né? Quer dizer, ali é o mercado da premiação, tem premiação de todo gosto, para tudo quanto é gênero, enfim, tudo quanto é tipo. E o Brasil, tentando dar uma passada aqui na minha mente, quer dizer, isso acontece de uma maneira muito, muito menor, né? E na minha visão, o Caboré é uma das grandes premiações que o Brasil tem em termos de reputação e prestígio, né? Eu acho, é muito, se não é a maior. Eu acho que sim. Com um nível de Caboré, repercussão muito grande. A gente conseguiu, e às vezes as pessoas vão conversar com a gente pelo que representa o Caboré e querem fazer alguma coisa de outras indústrias, né? Eu já recebi gente da indústria de turismo. Eu quero fazer um Caboré do turismo e tal. A gente fala, olha, tem uma coisa que vai coçar, mas você tem que se segurar, é assim. A gente até assina, que é na cabeça de muitos, na estante de poucos, porque a gente tenta deixar para poucos. Ele tem que ser desejado muito, e difícil. E fica aquela coceira, vamos abrir outra categoria, tal. Deixa, né? Então a gente tenta se segurar ali, né? O Caboré tem 14 categorias, a gente indica 3 e os assinantes do Meio Mensagem votam para escolher o vencedor, auditado pela Price. Eu chego lá, não sei quem vai ganhar. E vamos nessa. E tá lá. Então a gente tem como premiação Caboré o F Awards, que é uma premiação que tem mais de 50 anos, está em mais de 60 países no mundo. A gente faz o F Brasil, hoje super reconhecido, uma premiação tanto do lado do cliente como do lado das agências. A gente faz uma homenagem todo ano, que agora se transformou numa plataforma, que é o Women to Watch, desde 2013. Então a gente começou com isso, quando o assunto de diversidade de gênero estava nascendo, ainda estava ali. A gente já entrou com essa bandeira de reconhecer isso. Isso foi muito bacana, acho que evoluiu bastante na indústria. Ainda bem, né? Ainda bem. A gente tem algumas premiações que são as de conteúdo, em que a gente traz conteúdo em seminários, né, e relacionamento, networking, que são o Maximídia e o Próximo, acho que são os nossos 2 grandes eventos. E a gente faz alguns eventos de relacionamento para convidados, né? O maior deles é o Marketing Network Brasil,
que a gente sempre faz... no primeiro semestre, No primeiro semestre, a gente faz normalmente num resort na Bahia, ficamos muitos anos em Comandatuba, os 2 últimos anos no Tivoli da Praia do Forte. A gente leva 100 líderes de marketing, a gente fica lá de quinta a domingo, né, com acompanhantes, a gente tem alguns conteúdos na sexta, no sábado de manhã, e depois muitas atividades de network para as pessoas se conhecerem, se cruzarem, porque tem um aprendizado que é cross-indústria no marketing, né? E as pessoas acabam não se conhecendo. Um executivo de uma indústria automobilística, às vezes, pode aprender muito com alguém... Vai buscar inspiração de alguém que loca automóvel ou alguém que trabalha com moda, né? Exatamente, porque os desafios acabam sendo os mesmos. Como é que eu me conecto com o meu consumidor? Como é que eu... né? Então, esses desafios têm muito aprendizado cross-indústria e o MNB permite com que isso aconteça. A gente faz um com os mídias, que é o Media Master também, para convidados, que a gente tem um conteúdo. E agora, no segundo semestre, a gente faz 2 com executivos de marketing, mas menores, em grupos de 20, que a gente faz um One Conference aqui pelo Cone Sul, a gente esse ano vai para a Argentina, já fomos para o Uruguai, para o Chile. Um One Conference que a gente convida 20 líderes de marketing e eles mesmos, cada um tem 15 minutos... só com microfone, sem audiovisual nenhum, para compartilhar uma experiência com os outros. Então, imagina um evento que você vai num fim de semana, num lugar bacana, né? A gente visita algumas vinícolas. Não, e gente bacana, né? Gente bacana, e você tem 20 TED Talks, assim, de coisas que estão no seu dia a dia, como é que alguém, né, resolveu algum problema, como é que alguém... Inspira. Super inspirador, eles adoram. E um outro que a gente faz aqui no Fazano Boa Vista, que a gente trabalha a 4 mãos com a Fundação Dom Cabral para levar um conteúdo de qualidade para esses executivos de marketing também, grupos de 20. Esse ano o tema vai ser inteligência artificial, como não podia deixar de ser. Tem até uma campanha no ar, inclusive, que se utiliza disso, né? Volkswagen Elis. É isso aí, e todo mundo querendo aprender muito, então a gente faz o convite e tem sido muito bacana. As pessoas, não, putz, claro, conte comigo, estou precisando aprender mais, vamos lá. Marcelo, a gente está chegando no finalzinho de novo, né? Você é uma referência, estamos chegando no finalzinho, mas é bom porque você vai voltar várias vezes, essa é a ideia. Mas chegando no finalzinho, depois tem 3 pequenas perguntas, breves respostas, mas antes eu quero fazer uma última pergunta. De novo, né? A história da comunicação não é nem referência, a história da comunicação desse país, do marketing, etc., passa pelo meio mensagem, né? Aí certamente uma simbiose no melhor sentido dessa palavra. Certamente o meio mensagem contribuiu muito para o crescimento dessa indústria, não à toa o Brasil é reconhecido pelo mundo, não à toa, definitivamente não à toa. Mas eu queria saber nesse caso aqui, na tua visão, quais são 3 das mais icônicas campanhas que você acha que o Brasil já criou? Nossa, essa você não me deu nem antes para eu pensar. Dá uma pensada aí, tem alguma. Mas o legal é você bate pronto, que se pensar muito. De bate pronto. Eu acho que a gente tem muitas, assim, muitas, certamente, né? Eu vou... O Brasil está entre as 3 maiores referências de propaganda no mundo? Historicamente, Estados Unidos, o Reino Unido e o Brasil são os que dividem a maior parte das premiações de criação, no mundo, né? Tal, Cannes, etc. Acaba sendo essas 3, assim. Mas se não forem 3, me dá duas campanhas. Mas eu lembro aqui, para a gente ficar na área de mídia, tem o comercial da Folha do Hitler, que é maravilhoso, né? Da gente poder, né, falar muitas mentiras falando só verdades, né? Isso acho fortíssimo, desde... Né, hoje a gente tem poucos jingles, né? Na nossa época a gente tinha mais campanhas com jingles. Meu pai era comandante da Váriga, o jingle da Váriga, Estrela Brasileira. Maravilhoso. A gente tinha uma época que a gente dava brinde, quem assinava uma mensagem ganhava um CD com jingles inesquecíveis. Eu lembro disso. A gente fez acho que uns 4 CDs desses, tem lá guardado na história. Um formato que em algum momento vai voltar, né? O formato era muito legal, mas eu lembro do Pipoca com Guaraná. Isso, imagina, marcou muito. E acho que a Havaianas também é outra referência incrível de uma campanha tão longeva que consegue se reinventar e está cada vez mais fresh. Sempre fresh. Enfim. Marcelo, finalzinho, 3 breves perguntas, breves respostas. Para você, Marcelo, ser um líder em 2023 é o quê? Significa o quê? Um líder, eu acho que acho que o mundo está numa transformação tão rápida, tão incrível, que eu acho que... vai acelerar, hein? Só acelera, essa é a certeza. Que eu acho que o que as pessoas buscam num líder é alguém que seja capaz de dar uma direção para elas, né? Eu acho que esse acaba sendo muito o papel do líder. Então tem que ser um cara que tem uma escuta muito ativa
para poder, né, um repertório muito grande para poder ler o ambiente e tentar identificar uma direção. Ambiente externo e interno, né, da própria companhia. Para poder levar as pessoas adiante. Mas isso tem outra coisa, além de ser o líder, ter que ser esse cara que escuta e tem todo esse repertório, porque ele não vai fazer mais nada sozinho. Então, ele tem que escolher as pessoas que vão estar com ele tem que motivar essas pessoas, né? Porque já acabou aquela fase do líder autoritário, o líder autoritário, né? A liderança por autoridade. Hoje é liderança por admiração, né? Liderança de verdade é quem te admira. E aí você sim Como pode liderar. Como é que você motiva essas pessoas a estarem junto de você, a acreditarem que esse caminho que você está apontando é o coisa. E o líder também é responsável por treinar essas pessoas, porque é o que a gente falou, se ele não é autoritário que vai estar fazendo, ele é o cara que delega para os outros fazerem. Então, se você não der o treinamento, elas não vão estar capacitadas a enfrentar os desafios que elas vão encontrar pelo caminho. Então, acho que um grande líder Que bom. É um Inovar para você, Marcelo, significa o quê? Você que, aliás, é responsável, marco zero da inovação no Meio Mensagem. Claro, o Meio Mensagem em si foi uma inovação criada pelo seu pai, mas eu digo, quando você vai para a companhia, decide ir para a companhia, né? E busca, né? Esse, né? Determina esse norte, ou a liderança do mundo digital, coisa nem mal se falava disso, imagina. Para você, inovar significa o quê? Eu acho que eu tive um grande mérito de execução dali, mas a inovação, para mim, a mais brilhante é aquela do ovo em pé, né? Que você olha que você olha e fala, mas isso é tão simples, né? Para mim, quanto mais óbvia, maior é a inovação. Óbvia, você fala, tava ali, como é que eu não vi isso? A gente falou sobre campanha, desculpa te interromper, mas me ocorre uma agora, eu até participei disso, porque na época eu estava na companhia número 1 da Brahma, né? Também. Nosso Eduardo Fischer, grande abraço, número 1 da Brahma. Eles sacaram que quando as pessoas estavam nos bares, não sei se você conhece essa história, cerveja, dá cerveja. Então a Brahma virou a número 1, né? Para mim uma das coisas muito importantes e muito óbvio, né? E teve a guerrilha da Copa, fora a guerrilha, né? De Copa, também, porque aí os caras na Copa... fora isso. Mas tem a ver com inovação, o óbvio, né? Se você pensar até agora, a campanha premiada agora da própria Ambev de cremosidade. É verdade. Um pouco isso, né? De você hackear ali e aparecer no... Incrível, a criatividade E para concluir, Marcelo, para você, né, na verdade, qual o seu principal objetivo a médio e longo prazo? Eu acho que, né, passei agora dos 50 anos, a gente olha que, né, a nossa trajetória, né, profissional ou pessoal, ela é transitória quando a gente pensa, né, no longo prazo. Então, eu acho que profissionalmente e pessoalmente é sempre a gente olhar como as coisas estavam quando a gente chegou e como elas vão estar no dia que a gente entregar para o próximo, né? Então, acho que o objetivo sempre é deixar melhor do que a gente pegou. Eu recebi, né, meu pai, graças a Deus, continua na empresa, ativo e está lá, né? Mas eu sempre me deu muita oportunidade para fazer o que eu queria. A gente pegou uma empresa que estava num patamar, né? E o dia que eu deixar, quero deixar num patamar muito melhor. Pessoalmente também, né? A gente passa por essa vida, a gente quer construir uma sociedade melhor, né? Eu tenho 2 filhos, eu acho que tenho feito um bom trabalho, são pessoas, cidadãos, acho que estão preparados para o mundo, para fazer o bem, né? Para pensar em como deixar um mundo melhor. O famoso legado, né? É isso, acho que legado é uma palavra, seja profissional, pessoal, né? Já que a nossa passagem por esse mundo é bem transitória, né? Então que a gente deixe ele melhor do que a gente recebeu. Marcelo, olha, já entrevistei muitas pessoas aqui no nosso Liderança e Inovação, mas com essa energia, com essa vitalidade, sobretudo com essa paixão e brilho nos olhos, são poucas. Muito obrigado. Obrigado, Calaim. Por ter aceito o convite. Tamo juntos. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Realização Jovem Pan News.